Antes dos colonizadores chegarem, havia vários povos originários que viviam nessa região vasta que a gente conhece hoje como Brasil, e eles desenvolveram diversas tecnologias que estavam relacionadas à fauna e à flora. Muitas delas acabaram sendo ofuscadas pela história tradicional, que só contava parte dos portugueses, mas é de extrema importância lembrar deles. Já os Incas criaram um sistema de estradas que facilitava o comércio e a comunicação, já que era uma área montanhosa, e criaram também aquedutos que facilitavam a produção de alimentos. No Brasil, os povos originários criaram várias tecnologias engenhosas que se baseavam na nossa fauna e na nossa flora, que é uma rica biodiversidade, né? Um exemplo disso são os indígenas da Amazônia, que eles tinham um amplo conhecimento e eles criaram uma técnica de cultivo sustentável, que é conhecido como roça de tronco ou coivara, que consiste em, depois que pega a plantação, queima para que o solo possa se renovar e assim começar uma nova colheita. A história da engenharia no Brasil é marcada por uma série de períodos e momentos significativos que moldaram o desenvolvimento técnico e infraestrutural do país. Desde a época colonial até os dias atuais, diversas conquistas e avanços foram alcançados, impulsionando assim o progresso e contribuindo para o crescimento do país como nação. No período colonial, a engenharia estava fortemente ligada à construção de pontes, fortificações e estradas, que tinham como objetivo facilitar a exploração do novo território que tinha acabado de ser descoberto e de proporcionar a defesa desse novo território. Alguns exemplos de grandes infraestruturas foram realizadas nesse período são o Forte de São João, no Rio de Janeiro, e a Estrada Real, que ligava Minas Gerais ao litoral. Já no século XIX, a engenharia foi bastante impulsionada pela chegada da família real portuguesa no Brasil e pela abertura dos portos. Diversas obras de infraestrutura foram realizadas, como estradas de ferro que ligavam as principais regiões do Brasil. E dessas, duas se destacam, que são a Estrada de Ferro Mauá, inaugurada em 1854, e a Estrada de Ferro Central do Brasil, que começou a ser construída um ano depois da inauguração da outra. Com a proclamação da República em 1889 e o início do período republicano no Brasil, a engenharia alavancou de forma exponencial. Pontes muito importantes foram construídas, como a Ponte Otávio Fias de Oliveira, em São Paulo, e a Ponte Hercílio Luiz, em Florianópolis. E, além disso, grandes obras de saneamento foram realizadas, como a construção do sistema de abastecimento de água e de esgoto no Rio de Janeiro, que era a capital da época. Desenvolvimento industrial e infraestrutural. Ao longo do século XX, o Brasil passou por um intenso processo de industrialização e crescimento populacional, onde a engenharia teve um papel crucial na construção de grandes obras, como hidrelétricas, tendo como exemplo a usina de Itaipu e a usina hidrelétrica de Belo Monte. Outros também importantes atos da engenharia foi a construção de rodovias, sendo as mais importantes a Transamazônica e a de Presidente Dutra. Desenvolvimento da engenharia civil. Nas últimas décadas, a engenharia civil no Brasil teve grande destaque com construções de grandes obras de infraestrutura, tendo como exemplo os estádios que foram construídos para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. O desenvolvimento da engenharia no Brasil tem sido influenciado por diversos fatores, sendo eles favoráveis e desfavoráveis. Esses fatores podem influenciar tanto no avanço tecnológico, na capacidade de inovação, quanto na implementação de projetos, de obras e de infraestrutura. Como, por exemplo, os recursos minerais. Sabemos que no Brasil a gente possui uma riqueza de recursos minerais. A água, a energia, as terras férteis e os minerais mesmos. Esses recursos vêm impulsionando cada vez mais o setor da engenharia, que nos possibilita construções de grandes projetos de infraestrutura, como, por exemplo, as hidroelétricas, as estradas, que acabam nos incentivando para explorar cada vez mais as energias renováveis. Um fator favorável também é o mercado brasileiro. O mercado brasileiro tem oferecido cada vez mais oportunidades significativas para as pessoas na área da engenharia, com uma população de mais de 200 milhões de pessoas e um território bastante vasto,
Temos oportunidade em várias áreas, como no transporte, na energia, no saneamento básico, entre outros também. O fator favorável que irei falar, mas não menos importante, é a capacidade técnica. No Brasil, possuímos uma mão de obra assim, qualificadíssima, instituições de ensino que são reconhecidas internacionalmente. As universidades brasileiras também, que têm vários programas de engenharias, né, que são bem estabelecidos e que formam profissionais qualificados e capacitados para A ser complexa e a regulamentação excessiva do Brasil, que temos como exemplos os processos para licenciamento ambiental, que demandam muito tempo, o excesso de normas técnicas e entraves administrativos, que podem dificultar o desenvolvimento de projetos e a implementação de soluções inovadoras, que atrasam e afetam diretamente obras e aumentam muito os custos. No tópico, podemos citar a instabilidade política e econômica do Brasil, a qual pode impactar negativamente o setor da engenharia. Fatores como mudanças de governo, incertezas econômicas, corrupção e falta de continuidade de políticas públicas podem gerar insegurança e afetar diretamente investimentos em infraestrutura. Podemos citar a desigualdade regional do Brasil, a qual implica diretamente no acesso à infraestrutura e serviços básicos. E a falta de investimentos em regiões menos desenvolvidas pode criar obstáculos para o desenvolvimento da engenharia e limitar o potencial de crescimento do país como um todo. Cidades inteligentes e a tecnologia. A expansão das cidades inteligentes e o uso da tecnologia avançada devem transformar a engenharia no Brasil. Espera-se a adoção de soluções inovadoras para melhorar a mobilidade urbana no Brasil, a gestão de resíduos e a qualidade de vida nas cidades. A internet das coisas e a digitalização terão um papel fundamental na otimização das infraestruturas. Energias renováveis e transição energética. O Brasil tem um enorme potencial para desenvolvimento de energias renováveis, especialmente nas áreas de biomassa, solar e eólica. Espera-se que, nos próximos 20 anos, haja um aumento significativo na participação dessas fontes de matrizes energéticas do país, com investimentos de grandes escalas como parques eólicos offshore e usinas solares de grande porte. No Brasil, a adoção de tecnologias avançadas são muito recorrentes, como por exemplo na engenharia civil, que adotou o uso da impressora 3D de estruturas, o uso de materiais inteligentes e a construção modular. Essas tecnologias podem reduzir os custos da construção, acelerar os prazos de entrega e promover sustentabilidade para a empresa. É evidente que o Brasil enfrenta grandes desafios relacionados ao meio ambiente e às questões sociais. Logo, o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social devem estar no centro das preocupações da engenharia. Com isso, espera-se que haja um maior foco em soluções de engenharia que minimizem os impactos ambientais e promovam a inclusão social e respeitem os direitos das comunidades afetadas por grandes projetos de infraestrutura. O Brasil está inserido em um contexto global e faz parte de diversas iniciativas de integração regional, como o Mercosul. Nesse sentido, espera-se que a engenharia no país se beneficie de uma maior cooperação e troca de conhecimentos com outros países, possibilitando o acesso a tecnologias e a práticas inovadoras. No entanto, é importante ressaltar que o desenvolvimento da engenharia no Brasil nos próximos 20 anos dependerá de fatores como estabilidade política, investimentos em pesquisa e desenvolvimento, aprimoramento da educação técnica e a capacidade de enfrentar desafios.